tarde, boa tarde, boa tarde. Cheguei, agora meio-dia e 33 aqui do horário do Mato Grosso, 1h33 do horário de Brasília. Estamos aqui com a nossa live. Nossa live semanal, nossas lives estão sendo feitas agora, segunda, quarta e sexta, tá? 1h30 do horário de Brasília, meio-dia e meia aqui do horário do Mato Grosso. E eu tô seguindo o mesmo protocolo de quando eu estava entregando live todos os dias, há duas semanas atrás, em que eu trago o tema. O tema de hoje é como parar de esperar o momento perfeito para mudar sua vida, minha vida. Então esse é o tema de hoje e eu sempre trago o motivo dessa dor, o motivo da dor relacionado com esse tema. Eu trago uma associação com o passado, trago também conceitos neurocientíficos, princípios bíblicos relacionados a esse tema e sempre no final tem um passo a passo já para você poder iniciar a mudança dessa questão na sua vida, tá bom? E é uma questão mesmo, porque é uma pergunta, o tema sempre vem como uma pergunta. Como parar de esperar o momento perfeito para mudar a sua vida? Para mudar a minha vida. Então vamos lá, vamos já iniciar. E lembrando que todos esses temas, tudo que eu venho abordando aqui, todo o passo a passo que eu venho trazendo aqui para vocês também iniciarem o processo de mudança, eu abordo dentro dos meus processos individuais, os processos em grupos, que é a mentoria. A mentoria é focada só para mulheres, mas os processos individuais é feito tanto com homens quanto com mulheres. Então, se você quiser mudar a situação da sua vida, se você quiser mudar, tirar da sua frente aquilo que vem te impedindo de avançar, que quase que 100% das vezes é emocional, tá? Até a falta, a escassez, ela é um processo emocional, não é falta de dinheiro. Então, tudo isso é preciso entrar dentro de um processo, entrar dentro de reprogramação de crenças, mudar a sua mentalidade, mudar a forma de você pensar para você agir de outras maneiras e, consequentemente, colher novos resultados. Então, se você só colhe resultados ruins, só vem colhendo... Deixa eu pegar minha água aqui. Só vem colhendo os resultados negativos, consequentemente, é uma consequência, né? Consequentemente, é uma consequência dos seus pensamentos, da forma como você pensa sobre você mesmo, sobre a vida, sobre tudo que acontece à sua volta. É consequência das suas limitações emocionais, suas crenças limitantes, que é o que a gente diz. E você vai agir conforme aquilo que você pensa. E se aquilo que você pensa sobre você mesmo vai limitar ou vai te fazer avançar. Tá bom? Então vamos lá para essa questão hoje. Como parar de esperar o momento perfeito para mudar a sua vida? A busca de um momento perfeito para agir muitas vezes nos aprisiona em um ciclo de procrastinação e insegurança. Então sempre, gente, eu me incluo nisso, todas as questões que eu trago aqui, eu me incluo primeiro nessas questões, porque ou eu passo ou eu já passei por muitas delas. Então, a questão de procrastinar, sempre esperei o momento perfeito, sempre esperei estar perfeita. Ah, mas e se eu começar e não tiver bom? Gente, coloca na tua cabeça, não vai estar bom. O seu começo, ele não pode estar bom, porque se ele já estiver perfeito, você não vai ter para onde evoluir. Então, o seu começo sempre, não que você tenha que fazer de qualquer jeito, mas coloca na tua cabeça que nunca vai estar perfeito. O momento certo nunca vai ser quando você estiver perfeito, porque você nunca vai estar perfeito. Nós vamos melhorando ao longo do caminho. Então, nós esperamos sempre ter mais tempo, ter mais dinheiro, mais confiança, melhores condições, sem perceber que o verdadeiro segredo da mudança é começar agora, independente das circunstâncias. Mas comece com aquilo que você tem. Não é para você fazer de qualquer jeito. Mas comece com aquilo que você tem. Se você ficar esperando a perfeição para colocar em prática aquele projeto que já arde no seu coração, para iniciar um novo negócio, para iniciar um novo hábito, para iniciar uma nova conquista, você nunca vai fazer. Consequência disso, gente, o tempo vai passar você fazendo ou não. O tempo vai passar a gente agindo ou não. Ai, agora não tenho tempo. Ai, vai demorar muito para eu conquistar isso. Caramba, o demorar muito vai passar de qualquer jeito. Falei, nossa, mas aí eu preciso de alguma coisa que me dá resultado imediato, que eu tô precisando de dinheiro agora. Se eu começar esse projeto agora, ele não vai me dar dinheiro agora. Ele vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Gente, 1 ano, 2 anos, 6 meses vai passar de qualquer jeito. Então, daqui a 1 ano, você vai olhar e não vai ter condição do mesmo jeito, porque a tua mentalidade é essa.
Eu não tenho condição, eu não tenho como fazer. Então, daqui a um ano, ao invés de você estar colhendo frutos daquilo que você está plantando hoje, você vai estar com a mesma mentalidade. Não dá para começar agora porque eu preciso de alguma coisa que me dá dinheiro imediato. Não vai dar para começar agora porque vai demorar muito para eu conseguir colher frutos desse plantio. Só que o tempo vai passar de qualquer maneira. E aí, até quando? Você vai ficar esperando o momento certo? Então, ó, qual que é o principal motivo dessa dor de ficar sempre esperando o momento perfeito ou ser perfeito, ou você se tornar uma pessoa perfeita para poder começar alguma coisa? O principal motivo da dor: medo da mudança e falta de confiança no processo, falta de confiança em si mesmo. Então, ó, o medo do desconhecido é um dos principais fatores que nos mantém estagnado. Então, você se enxerga estagnado na sua vida, estagnada na sua vida? Olha para a sua vida e não vê frutos, não vê colheita. Na verdade, tudo é um plantio, tá? Se você fizer, é um plantio. E se você não fizer, também está sendo um plantio. Você vai colher resultado daquilo que você faz e daquilo que você não faz. O resultado daquilo que você não faz, você vai colher a mesma coisa que você está colhendo hoje e muitas vezes até pior. Porque você ficar imerso nessa estagnação, sabendo que você tem capacidade, sabendo que você pode buscar se capacitar mais, sabendo que você pode buscar se preparar muito mais. Você pode começar hoje e não ter uma colheita hoje. Mas daqui a um certo tempo você vai ter. E conforme cada vez mais você for se capacitando e for se preparando, o plantio vai ser maior, a colheita vai sendo cada vez maior. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é um plantio. É um plantio que eu demorei muito tempo para começar a fazer. Então, quando eu comecei a fazer essas lives, quando eu comecei a aparecer mais, quando eu comecei a divulgar meu trabalho, quando eu comecei a ligar para as empresas, gente, estou começando a colher. Então, vai muito mais. Ai, mas gente, mas eu não. Se eu parasse na minha mentalidade, na minha mente, poxa, mas eu preciso estudar mais, eu não tô preparada, tem muitas pessoas melhores do que eu, por que que as pessoas iriam me contratar? Por que eu acho que eu daria conta e não sei o que, não sei o que lá? A gente faz dentro daquilo que você já tem. Daquilo que você já tem. O que você tem? Com o que você pode começar com aquilo que você tem? Eu tenho certeza que se você colocar em prática, quando você se colocar em ação, você vai começar a colher resultados. Ninguém vai lembrar de você se você não aparecer. Ninguém vai notar que você tem alguma coisa para oferecer de valor se você não mostrar isso. Eu trago como exemplo até a fase que eu vendia doces no centro, na rua, vendendo de porta em porta. Eu levava numa caixa térmica vermelha, bem grandona assim. Eu enchia meus potes de doce e, gente, sem modéstia nenhuma, meus doces são muito bons. E não tinha uma pessoa, olha, se eu não vou jogar 100%, mas digamos 95% das pessoas que comiam os meus doces compravam de novo depois. Primeiro porque eu anotava o contato e ligava e mandava mensagem. Mas se não fosse bom, não comprava. Só que o que acontecia? Quando eu ia pra rua, que eu passava em lugares que as pessoas não me conheciam ainda, o que eu fazia? Eu abria a caixa, eu mostrava o meu produto, porque primeiro, quando eu abria a caixa, já o cheiro do chocolate já inundava o espaço. Então eu chegava com a caixa fechada e falava, tô vendendo doce, e aí, oi, tudo bem? E aí, tô vendendo doce. Não quero agora não. Não, vou te mostrar sem compromisso. Eu abria a caixa, quando a pessoa falava, não quero hoje não, ela sentia o cheiro, eu mostrava o doce, eu falava do que ele era feito, que as pessoas apreciam muito doces caseiros. Então eu colocava muito, eu deixava muito bem explícito que o doce era caseiro, que era eu que fazia, que o recheio era caseiro também, não comprava brigadeiro de latinha, enchia de brigadeiro de latinha, era feito na mão, é tudo caseiro, papapá. Gente, a pessoa sempre falava que não queria, mas depois da minha apresentação, ou ela comprava pelo cheiro, ou ela comprava pela visual, porque eu fazia um doce muito bonito, visualmente muito bonito, muito agradável aos olhos, ou ela comprava pra ela a minha apresentação. Então, das três, uma. Às vezes a pessoa falava assim, ó, só por você ter apresentado do jeito que você apresentou, eu vou comprar o seu doce. Ou, nossa, esse cheiro, meu Deus, vou levar um pra experimentar. Ou então, eu falei, nossa, que doce bonito, nossa, eu não ia comprar, mas depois que eu vi ele. Então, você precisa aparecer, o seu produto precisa aparecer, você precisa mostrar que o seu produto resolve alguma coisa. E era muito legal, porque muitas pessoas, às vezes eu passava em alguns lugares, e a forma como eu apresentava o meu doce, a pessoa queria me contratar para trabalhar naquele lugar. Então eu já recebi
várias propostas de emprego, vendendo doce na rua. A pessoa me chamava, às vezes me chamava dentro do escritório da patroa. A patroa falou assim, peraí que a minha patroa quer falar com você. E eu falei, meu Deus, vai me proibir de entrar nesse lugar, porque tem lugares que eu não podia entrar pra vender lá dentro. Aí eu falava, nossa, vai me proibir de entrar nesse lugar. E quando eu chegava lá, a mulher queria me contratar para ser vendedora de um outro estabelecimento que ela era dona também. Ela falou, nossa, não, eu gostei muito do seu jeito de vender, eu preciso de você para trabalhar na minha loja. Então você só vai ser visto, você só vai ser lembrado se você for visto. As pessoas só vão lembrar daquilo que você faz. Se você aparecer, então pra você aparecer, você tem que fazer o quê? Eu não sei se caiu a live. Oi, voltei aqui. Eu preciso aprender a mexer direito com essas coisas aqui, porque recebi uma ligação aqui e desestruturou tudo a minha live. Vamos continuar aqui? Ó, como parar de esperar o momento perfeito para mudar sua vida? Então, o principal motivo dessa dor é o medo da mudança e a falta de confiança no processo e a falta de confiança em si mesmo. Ó, o medo do desconhecido é um dos principais fatores que te mantém estagnado. A mudança exige sair da zona de conforto, enfrentar desafios, lidar com incertezas e muitas vezes exige que você tenha confiança no processo. Então, a falta de confiança no processo nos impede de agir, pois nós queremos garantias de sucesso antes mesmo de começar. Isso é falta de confiança de que você, no caminho, você vai evoluir, de que você tem capacidade para poder fazer sempre melhor, de avançar, de conquistar. Então, isso acontece porque o ser humano em si, ele tem a tendência natural a buscar segurança e evitar riscos. Por quê? Porque é para evitar que ele venha sofrer situações de crítica, situações de rejeição, situações em que ele evita desde os primórdios da vida dele. Então, toda e qualquer relação com crítica e rejeição, dependendo muito de como você foi associado com isso com o seu passado, você vai evitar. E eu vou trazer aqui, ó, conceito relacionado à associação com o passado. Olha só, peraí, tem uma situação cotidiana aqui que eu posso trazer, ó. Imagine alguém que deseja mudar de carreira, mas sente medo de largar o emprego estável. Então, essa pessoa pensa constantemente no assunto, pesquisa novas oportunidades, mas sempre adia a decisão, esperando um sinal, entre aspas, de um momento ideal. O resultado de tudo isso? Anos passam e o desejo da mudança continua apenas no campo da ideia. Então, não estou falando que você tem que largar tudo de uma forma inesperada, de uma forma inconsequente e seguir os teus pensamentos. Mas o momento ideal é agora. Então, comece a estruturar esse momento para que você consiga, a passos mais curtos, colocar em prática aquilo que você quer viver. Caramba, você está num emprego que não tem a ver com você, não tem a ver com o seu propósito, você não sente alegria, não sente prazer em estar lá. Beleza, mas se você sair de lá, você vai fazer o quê? Como é que você vai pagar as suas contas? Se você sair de lá simplesmente porque não está gostando, é uma forma inconsequente de você viver sua vida. E não é assim que nós não precisamos ser assim. Mas se você já sabe o que você quer fazer, se você já pesquisou, se você pesquisou novas oportunidades, se você pesquisou o assunto, se você sabe como começar, como iniciar, então o que está te impedindo de iniciar? O momento perfeito? Se tornar a pessoa perfeita? Você pode muito bem começar esse novo projeto que aquece o teu coração, que o teu coração pulsa por ele, de uma forma extra. Continua no mesmo emprego. Lembre que tudo que você faz, qualquer lugar por onde você passa, está te moldando para você viver o teu propósito. Até mesmo os locais que eu passava, que eu falava, meu Deus, eu não suporto mais acordar para vir trabalhar aqui. Até mesmo nesse local, eu vivi situações em que eu precisava viver para forjar o meu caráter, para me forjar como uma profissional, para aprender novas habilidades, para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com vocês, exercendo de fato aquilo que eu acredito que é o meu propósito. Então, exatamente todos os locais que eu trabalhei, mesmo eu acreditando no momento que eu estava trabalhando lá, que não tinha nada a ver eu estar naquele local, todos os locais que eu passei, existia um propósito, alguma coisa para eu aprender, para me capacitar, para eu poder estar aqui hoje.
Então, você não está contente com aquilo que você está vivendo, com a empresa que você está trabalhando, e você tem alguma coisa que arde o teu coração, comece aos poucos, comece pesquisando, comece sabendo como é que você pode iniciar. Eu tenho uma amiga que trabalha no local em que não gosta e arde no coração dela mexer com estética. Então, o que impede, usando esse exemplo, usando isso como exemplo, o que impede ela, aos finais de semana, exercer dentro da casa dela, tirar um cômodo da casa, para poder, sem muita estrutura, começar com o que tem. Comece com o que você tem. Trabalhe, continue trabalhando durante a semana no seu emprego e aos finais de semana tira um sábado, uma manhã de um sábado à tarde ou um dia inteiro do sábado, porque isso são fases, você não vai viver a vida inteira nessa correria. São fases em que você vai estruturar. Depois que esse projeto, nesse exemplo, por exemplo, já estiver estruturada a estética e ela já estiver ganhando mais do que aquilo que está sustentando ela hoje, ela pode mudar de carreira, mas já está estruturado para isso. Mas primeiro, para que ela consiga fazer isso, ela precisa começar, e o começar é hoje, não é quando estiver perfeito. Se for esperar, o momento perfeito de eu começar, o dinheiro, ter tanto de dinheiro, ter tanto, caramba, não. Não existe momento perfeito, existe você colocar em ação. E no caminho você vai se capacitando, você vai se aperfeiçoando. Não faça nada de uma forma inconsequente, mas coloque no papel qual que é o desejo do seu coração. O que pulsa o seu coração? O que te leva a querer viver isso na sua vida? Coloque no papel e comece já a estruturar. O que eu preciso ter para iniciar isso? O que eu tenho hoje já é suficiente para eu começar isso? Caramba, eu tenho... Eu quero começar com tal trabalho, seja de ensinar as pessoas, ou seja de vender um serviço. O que eu já posso fazer? Eu já posso trazer conteúdos, fazer uma página no Instagram sobre esse determinado assunto e trazer conteúdos relacionados a isso, para as pessoas começarem a entender que eu sei do assunto e depois disso começar a vender de uma forma virtual que não demanda tanto investimento de estrutura física. Não sei. Então, o que você pode fazer para poder já iniciar a mudança da sua vida? Porque ao passo que, por mais que você ainda esteja trabalhando naquele emprego que não aquece o teu coração, mas só de você ter um propósito, só de você ter um projeto, só de você ter um propósito na sua vida, isso já faz com que até mesmo aquele emprego que você não gosta, ele se torne um momento mais favorável para você. Vai se tornar não mais um peso, mas caramba, eu estou passando, isso aqui faz parte do meu propósito. Eu estar aqui ainda faz parte do meu projeto, faz parte de eu viver aquilo que eu tenho de melhor para viver. Então, a mudança da sua mente já muda. Só do fato de você saber qual que é o teu propósito, só do fato de você saber que o seu projeto, ele está encaminhando, você já iniciou, você já está agindo, e eu estou aqui nesse emprego que eu não gosto, é uma fase. Porque quando a gente não tem propósito de vida, quando a gente não tem um outro olhar, não tem esperança do futuro, tudo que a gente vive hoje se torna um peso. Se torna um peso. Então, vamos lá. Associação com o passado. Qual que é a associação com o passado relacionada a esse tema de esperar sempre o momento certo para poder mudar a sua vida, para poder começar alguma coisa? Muitas vezes o medo da mudança e a procrastinação são reflexos de crenças formadas aonde? Na infância. Tudo. A maioria das coisas que a gente vive hoje são crenças que são formadas na infância, que é onde estão as raízes mais profundas. Então, se você cresceu em um ambiente onde errar era inaceitável, pode ter desenvolvido um medo excessivo de tomar decisões erradas. Esse pode ser um dos motivos pelo qual você nunca inicia nada, pelo qual você sempre fica esperando ser perfeito. Por medo do quê? Por medo de ser criticado. Porque quando o ambiente ele se torna na sua mente aquele conceito de que eu não posso errar, eu não posso fazer errado, porque errar naquele momento era inaceitável pelos seus pais, talvez pelos seus professores, talvez por algum líder, alguma coisa, pessoas que exerciam autoridade na sua vida. Então, toda vez que você errava, você era criticado de uma forma severa, você era condenada de uma forma severa e fez com que você entendesse e criou-se em você também uma autocrítica muito severa, ao qual você não se permitia errar. Fez com que você acreditasse nisso e acreditasse, poxa, o que um ser humano precisa
desde quando nasce até quando morre, o que o ser humano busca? Se sentir amado, pertencente, importante para aquele núcleo, para aquele ambiente ao qual ele frequenta. Então, na primeira, não sei se é a primeira infância, mas dentro do 0 aos 12 anos, acho que entra também a segunda infância aqui, mas nessa fase da infância, do 0 aos 12 anos, é onde é formado a maior parte das nossas crenças. É formado de uma forma passiva, quer dizer o quê? Que você não tem controle sobre isso. Tudo que acontece ao seu redor, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que as pessoas falam diretamente para você, ou que você percebe falando no ambiente, vai ser gerado em você crenças e padrões no seu cérebro. Então, dependendo disso, você buscou sempre se sentir amado, pertencente e importante. Primeiro pelos seus pais, depois por todo o ambiente ao qual você participou. E nessa questão, toda vez que... Gente, a gente que é adulto erra. É muito fora da casinha a gente querer que uma criança seja perfeita e não erra. E eu falo por mim, porque a gente acredita, a gente quer que a criança tenha uma condição emocional que a gente não tem. E a gente exige isso delas. Eu exigia isso da minha filha quando eu não tinha consciência que eu fazia isso. Mas quando a criança erra e você vai corrigir a criança, e nós corrigimos da mesma forma que corrigiram a gente. Então muitas vezes a gente corrige com muita severidade, a gente corrige com humilhação, a gente corrige com muita crítica, a gente corrige a criança com muita acusação, a gente fica apontando o erro ao invés de focar a criança na solução. Então, isso vai gerando dentro dela o conceito que ela tem sobre si mesma e o conceito que ela tem sobre o mundo. Então, cria-se na cabeça de uma criança, e pode ter criado na sua e na minha também, porque nós fomos criados assim, o conceito de que, falei, caramba, eu não posso errar. Se eu errar, eu não vou ser amada. Se eu errar, quer dizer que eu não sou importante, que se eu fosse amada e se eu fosse importante, o meu pai e minha mãe não falavam assim comigo. E a intenção do pai e da mãe é corrigir para que a criança criasse a experiência daquilo que viveu e não errasse de novo depois, simplesmente por causa disso. Mas a criança não absorve assim. O ego da criança, ele é 880. Se tá falando assim comigo é porque eu não sou boa. Se tá falando assim comigo é porque eu não me ama. Porque se me amasse, papai e mamãe não falavam assim comigo. Porque se me amasse, eles não gritavam comigo. Porque se eu fosse realmente boa, eles estavam me abraçando e me beijando. Eles não estavam gritando comigo. Então é esse o conceito que a criança tem em meio ao ambiente que ela está convivendo. Então, assim, muito grito, muita acusação, muita ofensa, muita humilhação. Gente, corrigir criança, criticando, ofendendo, apontando erro, no meio do ambiente, isso é humilhação. No meio de outras pessoas, isso é humilhação. Então, isso acontecendo corriqueiramente, acontecendo várias vezes durante a vida, desses 0 aos 12 anos, criou-se crenças em você de que você não é bom o suficiente, de que você não pode errar, de que você precisa esperar o momento perfeito, porque você criou-se isso dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, esse padrão. Então, olha só, se seus pais sempre disseram para esperar o momento certo, isso pode ter criado um padrão mental de hesitação. Então, ou você tem medo de ser criticado, de ser repreendido, de ser rejeitado, de ser não aceito, ou você tem medo, ou você hesita, porque você foi colocado na tua cabeça que precisa esperar o momento certo para todas as coisas. Então, tudo isso levou você a hoje sempre esperar se tornar perfeito, sempre esperar se tornar perfeita, sempre esperar o momento perfeito para poder tomar a decisão e iniciar alguma coisa. E outra coisa muito importante também, que é uma coisa que aconteceu comigo. Pais super protetores que sempre decidiram tudo, que sempre falaram tudo, que sempre direcionaram a vida do filho em tudo, sem deixar que ele corresse risco da sua própria decisão, faz você também hesitar hoje. Então eu sempre tive alguém que falava por mim, eu sempre tive alguém que decidia por mim, eu sempre tive alguém que tomava as decisões por mim, e hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar decisão. Então hoje menos porque eu estou trabalhando nisso, mas hoje ainda meu coração ainda acelera, a ansiedade muitas vezes tenta tomar conta quando eu tenho que tomar uma decisão muito importante na minha vida. Porque foi o padrão estabelecido de que eu nunca daria conta de fazer sozinha. E isso foi o que eu percebi, não foi o que falaram pra mim. Então pelo fato de eu sempre ter alguém pra fazer por mim, eu comecei a acreditar que eu faço. Se precisa de alguém decidir por mim é porque eu não dou conta. Se eu não dou conta é porque eu não sou boa. Porque se eu fosse boa, eu sempre acreditei que a opinião dos outros sempre valia muito mais do que a minha. Porque na minha cabeça eu não ia dar conta mesmo. Então é melhor eu seguir o que os outros estão falando. Eu sempre esperei validação. Eu sempre esperei aprovarem aquilo que eu queria que eu fizesse. Então eu sempre esperei que os outros me conduzissem na minha própria vida.
Então isso, gente, é um atraso de vida gigantesco, gigantesco. Então como é que foi a sua infância? Para e pensa. Para e pensa como é que foi a sua infância. Para e pensa como é que você foi tratado. Para e pensa. Camila, mas isso é pra quê? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque nós só conseguimos mudar aquilo que a gente tem consciência. Nós só conseguimos mudar, e eu não tô falando pra você lembrar o que teu pai e tua mãe fizeram pra você jogar na cara deles, ó, por tua causa que eu não tomo decisão. Ah, é por tua causa que eu não consigo avançar na vida. Não, eles deram o que eles tinham de melhor pra te dar naquele momento. Eles não têm o acesso que você tem hoje. Eles não têm acesso a informações igual nós temos hoje. Então é necessário entender aonde iniciou esse processo para você, de forma intencional, ressignificar isso e entender que aquilo que você vive hoje é consequência de coisas que fizeram com você e que você continua fazendo consigo mesma, reprogramar sua mente, mudar sua mentalidade, perdoar o seu passado para conseguir seguir em frente, porque hoje você não consegue seguir em frente porque você está amarrado com coisas do passado que você nem lembra mais, mas o teu inconsciente, o teu subconsciente está agindo conforme aquilo que fizeram com você. Mesmo que você não tenha consciência disso. Olha só, se na infância você sempre precisou da aprovação de terceiros antes de tomar decisões, pode ter dificuldade em confiar no seu próprio julgamento. Foi o que aconteceu comigo, que eu acabei de contar. Isso pode fazer com que você sempre espere validação externa antes de agir, prolongando a procrastinação. É exatamente o meu caso. O que a neurociência fala sobre isso? Peraí que eu tô vendo só se meu celular não vai me sabotar hoje de novo. O cérebro procrastina mudanças para evitar esforço e desconforto. Nosso cérebro é programado para buscar eficiência energética, para poupar energia. E minimizar esforço, porque quanto menos esforço, menos energia gasta. Isso significa que qualquer mudança significativa, seja um novo hábito, uma nova carreira, um novo estilo de vida, é vista como uma ameaça ao equilíbrio estabelecido pelo teu cérebro. Então, olha só, e é por isso que tantas pessoas procrastinam. O cérebro quer evitar o desconforto inicial da adaptação. Nosso cérebro, ele busca padrões para que ele não gaste energia, para que você não gaste energia. Por isso, ele estabelece padrões. Então, esse passo faz com que isso aqui já é o natural do ser humano. Nós evitamos desconforto, nós evitamos sair da zona de conforto, nós evitamos fazer uma coisa nova, porque para que a gente consiga fazer isso, nós vamos gastar energia, inevitável. Gastar energia neural, gastar energia física. Nós precisamos, e parece que é um romper tão difícil, parece que você está rasgando a sua própria carne para tentar fazer alguma coisa. Mas é necessário disciplina e constância. Você mesmo no desconforto, você sabe que tem que fazer aquilo, faz mesmo com medo, faz mesmo desconfortável, faz mesmo, coloque pequenos hábitos, pequenas mudanças, tome pequenas decisões, pequenos passos para você progressivamente ir conseguindo vencer essa dificuldade, que é uma dificuldade natural do ser humano. Mas se você se permite ser convencido por isso, sinto muito, você vai viver na inércia a vida inteira, sem fazer nada a vida inteira. E nós precisamos movimentar, fazer alguma coisa de valor, porque tem a ver com o nosso propósito. Nosso propósito, nossa vida tem a ver com vidas. E se você vive sem se arriscar, e se você vive sem fazer alguma coisa, sem ousar, caramba, você vai estar vegetando na sua própria vida. Isso para buscar ser um profissional melhor, para buscar ser uma mãe melhor, para buscar ser um pai melhor, para buscar ser um filho de Deus melhor, para buscar ser um cristão melhor, você vai precisar ousar. Você vai precisar sair da sua caixinha, você vai precisar buscar conhecimento, buscar novos hábitos, buscar muita coisa que vai ter que sair dessa zona de conforto que você tá. E para sair da zona de conforto vai gastar energia. O teu cérebro é o primeiro que vai tentar te reter, tua mentalidade é a primeira que vai tentar te reter. E você vai precisar ser mais forte do que ela. Você vai precisar controlar a tua mente, não deixar que ela controle você. Então, ó, lá em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Este versículo, ele nos lembra que há um tempo certo para todas as coisas. Porém, no entanto, ele não sugere que nós devamos esperar indefinidamente o momento perfeito. Então, olha só, o tempo certo muitas vezes não significa esperar um cenário ideal, mas sim agir com sabedoria dentro das condições disponíveis que você já tem. A fé e a ação caminham
juntas, tá? E agora aqui vamos para o nosso passo a passo para agir agora. Tem 3 passos aqui para entregar para você, já para você iniciar esse processo de mudança. Ó, aceitar que o momento perfeito não existe, é o primeiro passo. Segundo, tomar uma decisão consciente. Terceiro, dar o primeiro passo mesmo com medo. Então, ó, primeiro passo, aceitar que o momento perfeito não existe. Sempre haverá desafios e incertezas. Se você esperar as condições ideais, pode nunca começar. Então, comece mesmo sem saber direito que rumo você vai tomar, mas comece, que você vai ajustando a direção no caminho. Se você ficar esperando a condição perfeita, se tornar a pessoa perfeita, ter o financeiro perfeito, ter tudo perfeito, você não vai começar, você vai sempre esperar. E tem poder quem age. Depois que você já estiver agindo de alguma forma, você ajusta essa ação para uma direção certa. Mas comece a agir. Comece a fazer, ó. Tomar uma decisão consciente, ó. Decida mudar, independentemente dos seus medos. Entenda que agir agora é o primeiro passo para transformar a sua realidade. Agir agora, o momento é agora. O tempo, igual eu falei, o tempo vai passar de qualquer maneira. Ai, mas o que eu quero fazer para dar resultado para mim vai demorar 2 anos. Pois é, os 2 anos vão passar de qualquer maneira. Daqui a 2 anos você vai ter o quê? Se você não agir agora, você não vai ter nada, do mesmo jeito que você não tem agora. Então não é melhor agir agora? Não é melhor fazer agora, plantar agora? Porque daqui a 2 anos, ao invés de você ficar pensando na mesma coisa, falar, poxa, mas aí vou ter que esperar 2 anos para tentar de novo. Não. Você já vai estar colhendo aquilo que você já plantou hoje. Então comece com, independente dos seus medos, independente da sua realidade, comece com aquilo que você tem. Dar o primeiro passo mesmo com medo. A coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Pequenos passos consistentes criam grandes mudanças ao longo do tempo. Quando você tem medo e você deixa de agir, você está mandando um comando para o teu cérebro de que aquele medo sim te paralisa e que você não pode fazer nada. Agora, quando você começa a dar pequenos passos, não precisa dar um passo extraordinário, mas pequenos passos, pequenas vitórias, e celebrar essas pequenas vitórias, você manda um comando pro teu cérebro e fala, poxa, eu consigo avançar, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou boa, eu dou conta. Com esses pequenos passos, você manda um outro tipo de comunicação pro teu cérebro. Você não está mais fortalecendo o medo, você está rompendo esse medo. Você está rompendo essa limitação, tá? Então, ó, aceita que momento perfeito não existe. Segundo, toma uma decisão consciente. E o terceiro, dê o primeiro passo mesmo com medo. Estude, busque, se capacite, busque o que você quer. Tenha claro aquilo que você quer, onde você deseja chegar, onde você está agora. O que te limita, quais são os seus medos. E busque avançar, busque, mesmo com medo, fazer alguma coisa. Gente, e tudo isso, tudo que eu venho trazendo aqui, é isso que eu trabalho dentro da minha mentoria. Então, amanhã no caso, né? Amanhã já é o segundo encontro da minha mentoria, onde eu vou estar trabalhando tudo que vem limitado, as minhas mentoradas, no caso, que já estão na mentoria, tudo que vem limitando elas de poder avançar. Então, todas as condições emocionais que vem limitando, quais são, o que está associado com o passado, o que está associado hoje com aquilo que ela quer fazer e ela não consegue fazer. Nós trabalhamos dentro da mentoria, é muito forte a reprogramação de crenças, a mudança de mentalidade, a mudança de como você pensa, de como você olha para si mesmo, porque a sua vida, a base da sua vida é a identidade. É quem você é. Quem você é o ser. E depois vem aquilo que você faz. O seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está em quem você é. Depois, se você sabendo quem você é, você sabe para onde, você sabe quem você é, você sabe para onde você quer ir, você sabe o que você pode e o que você não pode aceitar na sua vida. O que você pode, o que vai te aproximar do teu propósito e o que vai te afastar do teu propósito. Você consegue selecionar. E por último é o merecimento. Então, pensando que a nossa vida é um triângulo, a base dele é identidade. Tudo, com quem você se relaciona, quem são seus amigos, com quem você se relaciona em amizades, amoroso, com quem você trabalha, quem você aceita parte de você, tudo é baseado na sua identidade, a forma como você se enxerga. A conta bancária, a sua conta bancária está relacionada com como você se enxerga. Então, tudo tem a base na sua identidade. E depois, você sabendo quem você é, você sabe como agir. E você sabendo como agir, você vai ter aquilo que você merece para a sua vida. Nós merecemos
viver o melhor dessa terra. Nós merecemos viver o melhor dessa terra. Só que pra gente viver o melhor dessa terra, nós precisamos primeiro saber quem nós somos e viver conforme aquilo que nós somos. E entender que o nosso valor já existe dentro de nós. Não pelo que a gente faz, mas por quem a gente é. Nós somos importantes por quem nós somos. E não pelo que fazemos. E ao passo que nós sabemos quem nós somos e a importância que nós temos, o que nós fazemos não vai gerar mais medo, não vai gerar mais insegurança, não vai gerar mais incerteza de ousar, de arriscar, de fazer. Nós vamos parar de, quando a gente sabe quem a gente é, o que os outros falam ou pensam sobre a gente já não tem mais tanta importância assim. As coisas que as pessoas falam, o medo da crítica, o medo da opinião dos outros, só nos causa paralisia quando nós não sabemos a nossa identidade. Tá? Então eu trabalho muito forte com relação à identidade dentro dos meus processos individuais e da minha mentoria também, principalmente. E se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, me chama no direct, que eu vou estar te explicando como é que faz para entrar. Vou iniciar outra turma, essa turma já está no segundo encontro, então provavelmente mês que vem eu inicio uma segunda turma, a segunda turma desse ano, e trabalhar fortemente nessa questão de mentalidade, nessa questão de reprogramação de crenças, nessa questão de ressignificação do passado, trabalhar isso para que a gente consiga avançar, independente do que aconteceu no seu passado, tá bom? Então essa foi a live de hoje, com o tema como parar de esperar o momento perfeito para mudar a sua vida. Para de esperar, já começa a agir. Você não precisa largar tudo que você está fazendo para poder fazer aquilo que você quer. Mas você pode já começar a agir com pequenos passos para estruturar aquilo que você quer fazer. E quando aquilo que você quer fazer já se tornar maior do que aquilo que você faz, você pode aí sim tomar a opinião de escolher um ou outro, tá? Mas não espere o momento perfeito, não espere a condição perfeita. A condição perfeita não existe, o momento perfeito não existe, o momento perfeito é o agora. Você só tem o agora, você só tem o hoje para fazer. Você só tem o hoje, o passado já passou e o amanhã não aconteceu ainda, você só tem o hoje. O que você está esperando? O que você está esperando para mudar a sua vida? Você só tem o hoje. Tá bom? E que você faça o hoje valer a pena, porque todos os dias Deus entrega pra gente uma nova oportunidade de fazer diferente. Você tem um presente todos os dias que você acorda, uma vida para poder ser vivida. Tá bom? Então, vou encerrando a live por aqui. Muito obrigada pela tua presença. Vou estar aqui de volta na quarta-feira, 1h30 do horário de Brasília, quarta e sexta-feira agora, 1h30 do horário de Brasília. Eu espero você aqui, tá? Um beijo. Deus abençoe sua segunda-feira. Não sei se aí é feriado, se não é. Mais um ótimo feriado ou um ótimo dia de trabalho para você, um ótimo dia com a sua família. E eu te espero de novo na quarta-feira, tá bom? Beijos, Deus abençoe. Continue abençoando, que você já é abençoado.